Olá, começa agora o terceiro setor, o programa da Rede Alesp que ouve quem faz a diferença na sociedade civil, nas organizações não governamentais. E hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o superintendente da Fundação Abrinq, Vitor Graça. Vitor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho da Fundação Abrinq e das crianças e adolescentes no Brasil. Vitor, o que que é a Fundação Abrinq, que tem 35 anos e que já atendeu mais de 9 milhões de crianças ao longo dessas quase 4 décadas? Então, a Abrinq é a Associação dos Fabricantes de Brinquedos e que, entendendo que precisavam retornar para a sociedade, né, eles, criança, brinquedos, fizeram em 1990 a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. Então, é uma fundação que já abre desde o começo para toda a população, com entendimento do setor, que não é um setor muito grande, né, então 400, 500 empresas, então eles já abrem, e a Fundação Abrinq, então, é uma ponte entre quem quer ajudar, quem precisa de ajuda, iniciada por empresários do setor de brinquedos. E como é que surgiu a ideia de criar a fundação? Qual o motivo? A própria associação abriu um departamento de responsabilidade social, nem se usava esse termo na época, em 89, e isso funcionou. Então eles resolveram formalizar para poder fazer de uma forma mais ampliada. Então começaram com campanhas contra o trabalho infantil, está no nosso DNA combater o trabalho infantil, com campanhas de colher e medida. Não sei se você lembra, tinha umas colherzinhas contra a diarreia, então era uma medida de açúcar, uma medida de sal, que era numa colherinha que as próprias fábricas faziam e distribuíam milhões dessas colherinhas. Então isso foi o início, né? Aí, com o entendimento de que a fundação não teria um atendimento direto, começa a se ter projetos e programas a partir de 93 para ajudar outras organizações que atendem as crianças e adolescentes. E você é um gestor que está na companhia, na fundação há décadas. Pois é, a fundação, como você disse, tem 35 anos e eu estou lá há 26, né? A gente não imagina que o tempo vai passar tão rápido, e é sempre muito interessante, porque é uma oportunidade de você ter uma carreira profissional, né? Eu venho do setor privado e você consegue trabalhar numa organização como é feita por empresários, a gente tem todo o planejamento, compliance, toda essa questão, e no final do dia a gente ajuda crianças e adolescentes, que é muito legal, né? Vocês surgiram, sobretudo, para falar do trabalho infantil, né? Isso 35 anos atrás. Hoje ainda ele é significativo? É assim, a fundação começa, tem a Constituição de 88, né? Aí as ações no departamento em 89 na Brinq para criança e adolescente, e começamos a trabalhar em 90 exatamente para aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e naquele momento eram 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil, é um número imenso. A gente sabe, né, tem muita gente que fala: "Não, eu trabalhei, não morri", mas faz mal, né, tem muita gente que tem problema respiratório e não consegue conectar com aqueles problemas do passado. Hoje tem ainda 1.600.000 crianças e adolescentes no trabalho infantil. É um número ainda importante, né. Boa parte das crianças ali entre 5 e 13 anos trabalham no campo, Sim. então pequenas criações, né, e muito difícil de achar, porque é muito espalhado, não é tão localizado. E na parte urbana, né, dos 14 aos 17, tem um contingente muito grande, acho que mais de 1 milhão de adolescentes no trabalho infantil, e normalmente com aquele chamado que é o primeiro emprego, mas é um primeiro emprego perigoso, não registrado, em pequenos comércios, comércios perigosos, sem nenhuma proteção social para esses adolescentes. Então, apesar de ser uma porta de entrada, é uma porta de entrada perigosa e ainda no trabalho infantil. A gente sempre fala, né, dá para resolver, esse é o nosso lema, que sempre dá, e tem aí um projeto de aprendiz, né, tem várias questões que podem ser feitas para ainda trabalhar nesse sentido. Então a gente continua lutando para reduzir esse número, para as crianças e adolescentes estarem na escola e não no trabalho. Fundação Abrinq é uma entidade muito atuante. Inclusive, vocês lançaram em março do ano passado um levantamento sobre a infância no Brasil. Sempre tem dados, a gente tem um observatório no nosso site, e pautado pelos ODS, são 17 ODS, 10 tem a ver com criança. Então, pautado pelos ODS, a gente faz um levantamento de dados, dados públicos, para entender a situação da criança, porque não é só fazer um projeto, mas por que a gente vai fazer esse projeto? Qual a região que está pior? Então, hoje mesmo fizemos o lançamento de um programa que a gente tem desde 2007, mas estamos numa nova edição de reformas de creche. Então, para onde vamos? Bom, Nordeste e Norte, é onde está a maior necessidade. Então, esse cenário
Tem indicadores do PNAD, indicadores que estão disponíveis, sempre selecionados, correlacionados com a ODS. A gente lança anualmente em março para mostrar para a sociedade, olha, então na educação, o que, que precisamos fazer? Vamos para cá. E na saúde, para onde vamos? Vamos para cá. E aí a gente consegue trabalhar no sentido de melhorar a qualidade de vida das crianças, entendendo aonde e vendo o resultado depois. E pela expertise que você tem de 25 anos, basta apenas investir ou tem que cobrar a aplicação desse dinheiro, fazer uma reciclagem a médio prazo? O artigo 227 da Constituição fala que as crianças e adolescentes são prioridade e dever do Estado, da família e da sociedade. Então a gente tem um conjunto de ações, né? Então tem que ter um recurso que as organizações acessam para fazer projetos e programas. A sociedade pode ajudar, até fiscalizando se isso acontece, e a gente está sempre pedindo para que tenham políticas públicas, para que tenha um investimento, né, que não se diga apenas, não, eu vou fazer creche, eu vou fazer escola, mas onde está isso no orçamento? Onde é que estão nas políticas públicas? A O que a continuidade. gente está vendo aqui agora nas nossas imagens? Exatamente, organizações que fazem o atendimento dos mais variados, né? Então tem com esporte, cultura, mediação de leitura, né? Na parte Organizações que são abastecidas pela exa fundação, exatamente, então a gente recebe custeadas. recursos, fazemos um edital de levantamento de organizações que são sérias também, que tem um atendimento que já é bom e a gente vai ajudar a qualificar e repassa recursos para eles que possam fazer o atendimento. Isso ao longo dos anos muda muito, né? Então a gente já teve um apoio mais com materiais didáticos, hoje a gente tem muitos livros e brinquedos, a gente está hoje mesmo despachando kits de livros para várias organizações. Nos últimos tempos, muito importante a parte de alimentação, eh, tem uma questão muito séria de desnutrição e, ao mesmo tempo, de obesidade, pelo consumo de A insegurança hiperprocessados, alimentar. insegurança alimentar. Então, falta de recurso, você compra o alimento mais barato, que não vai fazer bem. Então, tem o pior dos mundos, né? A gente tem um mundo de desnutrição e obesidade ao mesmo tempo. Então, a gente consegue complementar para as organizações que a gente atende, evidentemente, a gente tem uma certa limitação, mas para essas organizações então tem o apoio financeiro, o apoio técnico, doação de produtos para que eles consigam melhorar o atendimento nas organizações. E para que a gente não fique eternamente, ou que elas fiquem eternamente dependentes da Fundação Abrinq, a gente ajuda na profissionalização, ensina como eles vão captar recursos para depois de 2 anos a gente consiga sair da parte financeira e continuar dando apoio técnico, e de outros produtos e outras oportunidades que elas vão ter com a gente, mas que elas não dependam mais do recurso da fundação. Aí a gente vai para outras organizações e assim por diante. É o jargão da multiplicação, de dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Exatamente. A gente tem 2 anos ali para ajudar e, ao mesmo tempo, profissionalizar para procurar esse recurso. Então, acontece muito. Mas como é que eu faço? Como é que eu capto recurso? Onde que eu recebo? Como é que eu me cadastro no fundo municipal? Como é que eu faço um convênio? Então, durante esse período, a gente vai fazendo essa formação para que eles possam aplicar para outros editais, recebam esse recurso que é para a fundação possa ir para as outras organizações no Brasil. Então, conheça uma infância protegida pelo impacto social da Fundação Abrinq. Não vou dizer que é só o trabalho da Fundação Abric, que seria muita pretensão nossa, mas com vários parceiros, a gente tem mais de 200 organizações que estão com a gente, a sociedade civil, a Fundação Abric não recebe dinheiro público, então a gente tem 50 mil doadores, pessoas físicas e indivíduos que todo mês doam recursos para a Fundação Abric poder fazer esse trabalho, então a gente entende que é um ativo social, né, é o entendimento que a sociedade está nos reconhecendo, mais de 5 mil empresas que também todos os meses nos ajudam financeiramente, e esse grupo de recursos que entram na fundação, que são repassados para as organizações poderem fazer o atendimento. Então, não ter recurso público é um recurso a mais para a sociedade, captado da própria sociedade, dando retorno para as crianças. Vitor, se você me permite, eu volto ao tema que eu achei muito interessante, que você falou dessa questão alimentar. Os pilares da fundação são educação, saúde e proteção. Quando que vocês começaram a detectar, no caso, de um lado, no lado da balança, a desnutrição e do outro pendendo muito mais a obesidade com a questão dos ultraprocessados? Pré-pandemia era mais desnutrição, já tinha um pouco de obesidade, mas pandemia e pós-pandemia, aí os indicadores mostram claramente isso. Então, numa situação de emergência, por exemplo, né, que falta alimentação, que a gente manda, né, cesta básica, alimentos e tal, a gente vê isso. Muito importante a volta do investimento
no Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, que voltou, é muito importante esse recurso, mas é um recurso ainda pequeno, e às vezes também no desconhecimento de quem está na ponta do que pode fazer. Então, essa é uma parte também que a gente faz. Então, é tentar com que tenham políticas públicas de recurso para as escolas poderem fazer, posso até fazer um parênteses aqui, 9 milhões de crianças e adolescentes dependem da alimentação escolar como a única alimentação do dia. A única alimentação do no dia país. é feita na escola. Então, você vê a importância da alimentação escolar, né? Saiu vários dados, né, mostrando a questão da falta de recursos, tem crianças e famílias que vivem com menos de R$ 20 por dia, então ela tem que ir para a escola. Então, a gente trabalha para que tenham políticas públicas, para que tenham recurso para comprar os alimentos, e a gente trabalha na formação de merendeiras, por exemplo, e administradores escolares, para que eles consigam comprar localmente, comprar um alimento de qualidade, não é a salsicha com macarrão, né, que às vezes é muito comum, mas tem verduras, tem frutas, tem a questão local. Então a gente tem materiais do norte e do nordeste que a gente recomenda que sejam usados, né, não é a mesma alimentação de São Paulo no sul, ou no norte, ou no nordeste. Então é importante essa formação. Então é um conjunto de recursos e formação dos profissionais. E, inclusive, em relação a essa questão da alimentação, eu só abro um parênteses aqui, no caso do Instituto Bom Prato, onde nós temos restaurantes do Bom Prato aqui em todo o estado de São Paulo, eu não sabia, mas entrevistando o coordenador, ele explicava que pela legislação, quando foi aprovada a legislação da criação do Bom Prato, são respeitados percentuais nutricionais, então não pode ser só o carboidrato, assim como a proteína, ultraprocessado só pode ter 2 vezes na semana. Para quê? Para regularizar uma alimentação saudável, né? Tem que ter esse equilíbrio. E é muito importante também a compra de fornecedores locais. Sim. Isso incentiva muito o desenvolvimento local, né? Quando a gente fala mais Brasil, menos Brasília, tem isso também, né? Para que precisa ser centralizado? Não, já tem a legislação para você comprar dos pequenos produtores locais. Isso incentiva o desenvolvimento local. Agora, Vitor, nós temos a Fundação Abrinq, tem parceiros, como são os doadores, as empresas e também o poder público, com políticas públicas e legislações próprias voltadas à segurança das crianças, dos adolescentes, como aqui na Casa do Povo, na Alesp. Exatamente, muito importante. A Fundação não recebe recurso público, mas isso não significa que a gente não trabalha com o poder público. Trabalha sim com o legislativo, com o executivo, com o judiciário menos, mas muito com o executivo. Então, quando a gente fala de programas e projetos da Fundação, 15 projetos e programas, né, que a gente está vendo aqui, o Brincar, que é muito importante, promoção da cultura, a gente leva e convida os prefeitos para que sejam prefeitos amigos da criança, para que eles façam um diagnóstico, agora está no primeiro ano dos prefeitos, um diagnóstico da cidade, que façam políticas públicas para a educação, para a saúde, para o Brincar, para todos esses indicadores. A gente monitora durante 4 anos, ajuda para que implementar políticas públicas de todos os possíveis, passamos boas práticas entre eles para ver o que está sendo bem feito, né? E essas políticas públicas, evidentemente, vão dar uma escala para esse atendimento. Então, a Fundação, nos 15 projetos e programas do ano passado, 170 mil crianças beneficiadas, e a gente convida, então, os prefeitos, mais de 1.000 prefeitos já assinaram esse compromisso conosco, de ter criança e adolescente como prioridade na cidade. E tem muito prefeito aqui do estado de São Paulo que é parceiro da Fundação Abrinq? Tem bastante prefeito, são 640 municípios, mais ou menos. 645. 645, muitos deles sim estão conosco, e normalmente são premiados, a gente sempre, 5.500 e tantos municípios, 1.000 e tantos assinam conosco, e a gente só premia 100 no final. São 100 melhores prefeitos, então tem sempre essa. O que é o prefeito amigo da criança? É um prefeito que fez o diagnóstico, implementou políticas públicas, colocou no orçamento, fez investimento, abriu vagas de escola, abriu vagas em creche, melhorou a saúde, tratou das gestantes, mandou os indicadores para a Fundação Abrinq. No final, a gente vê os indicadores, faz uma pesquisa, vê se fez bem feito, levamos os 100 melhores para Brasília e reconhecidos como prefeitos amigos da criança, aliás, prefeitos e prefeitas amigos da criança, né, para reconhecê-los como os melhores do Brasil para criança e adolescente. Agora, Vitor, nós estamos vendo aqui o Caderno Legislativo 2025. O que é isso? Explica para a gente. Então, no nosso DNA também, como a gente falou, vamos ajudar a aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente.
tudo de legislação vem a princípio de Brasília, né? Então a gente tem uma pessoa lá monitorando a legislação, mais de 8.000 leis que tem criança, adolescente, projetos de educação, de saúde, de proteção, que vão envolver, de alguma forma, políticas públicas para criança e adolescente. Então, a gente está em Brasília, ajudando, por exemplo, o deputado às vezes se elege, ele pode ser do setor industrial, ele não entende nada de criança, mas ele entende a importância de políticas públicas para a criança. Então, a gente ajuda a priorizar para que sejam aprovadas leis que vão beneficiar a criança no Brasil inteiro. Dessas 8.000 leis que eu te falei, a gente separa um caderno de exercício dizendo aquilo que a gente vai monitorar um pouco mais no ano. Então, são 40. Estamos falando agora de Plano Nacional da Educação, né, vários assuntos, do SUAS, são várias legislações. É um assunto um pouco árido assim, para o público em geral, mas isso é a nossa função. Né? Para beneficiar essas crianças, né, precisa ter um convênio, precisa ter um fundo municipal, precisa ter uma legislação que suporte todo o atendimento que vai ser feito nos municípios, a maior parte deles nos municípios, mas a lei é feita em Brasília. Então a gente tem esse entendimento que o chamado ação política ou advocacy tem que ser feito lá. E vocês dão todo esse suporte, no caso, para os prefeitos, e aí, os governadores, mas principalmente aos prefeitos, para que possa ser criado e ser sustentado um programa assim voltado às crianças. Exatamente. O conhecimento é o poder, né? Então a gente junta o conhecimento, faz publicações, você tem algumas delas aqui, e essa informação vai servir para isso, né? Mas por que eu vou fazer isso? Então, você está na mão com mudanças climáticas. Né? A gente está lá em Belém, antes da COP, inclusive, apoiando coletivos que estão numa situação de muita dificuldade mesmo. Fizemos até ano passado uma COP dos jovens, uma mini COP, talvez esse ano vamos ver se a gente consegue fazer novamente, e mostrando isso. Então, a Fundação Abrinq é educação, saúde, proteção, é plural. Como este catálogo que eu tenho aqui sobre as mudanças climáticas. Exatamente. Não somos uma organização de meio ambiente, mas não tem como não entender que a mudança climática vai afetar as crianças. Então, tanto na saúde como na educação, né, numa enchente, dias de aulas que são perdidos, que a gente não imagina, ou por falta de energia, ou por enchente, questão da saúde, calor, às vezes não consegue nem ir para uma escola se não tiver uma ventilação. Então, esse é o entendimento, que vários dos assuntos tem a ver com criança, né? Mas você vai fazer uma organização de mudança climática? Não, mas se afeta a criança, a gente tem o assunto como transversal. E este catálogo já foi entregue ao embaixador André Lago? Já fizemos uma carta enorme. Aliás, ele fez uma carta enorme pedindo participação da sociedade e tal. Então, sim, a gente está... Fundação Abrinq presente já. A gente está presente, de alguma forma estaremos na COP, ou dentro ou fora, com certeza nos nossos parceiros, né, nos coletivos ao redor, com a juventude a gente vai estar. E é muito importante isso. Então, não perder o ponto de vista desse impacto das mudanças climáticas na vida das crianças. Né? Para mostrar ao mundo, e essa é uma oportunidade que a Fundação Abrinq tem na COP, né? Mostrar ao mundo o que é feito pelas crianças aqui no Brasil. Exatamente. Então, a gente está indo, por exemplo, nas escolas, né? A área de emergência da Fundação Abrinq não é a maior, né? A gente temos educação, saúde e proteção como maior, mas a gente tem na área de emergência. Então, tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos nas chuvas em Minas, em Pernambuco, e como a gente não é uma organização focada, né, na alimentação, na cesta básica, a gente consegue entrar e perguntar para as organizações locais o que ela está precisando. E eles falam para a Fundação Abrinq, já recebemos alimentos, precisam de material de limpeza. Um ano atrás, vocês conseguiram ajudar o Rio Grande do Sul na tragédia que teve? De que forma? Com doações de produtos específicos, como eu estava te dizendo, então material de limpeza, cobertor, meia, coisas que não chegavam, a gente conseguiu suprir. E nós temos uma metodologia que são de espaços seguros. O que é isso? A população perde, né, é alagada, vão para uma escola ou para um ginásio de esportes todas juntas, 2.000 pessoas juntas. Você imagina o que pode acontecer ali, né? Então a gente separa essas crianças em parceria com o poder público para um espaço seguro onde ela vai estar com psicólogos, com atendimento, com alimentação durante o dia. Aí o pai pode sair para ir trabalhar, ou a mãe, ou ir ver o imóvel se a água já baixou, da recuperação, tranquilo, deixando protegidas essas crianças e não no meio de pessoas estranhas que você hoje em dia não sabe o que pode acontecer. Né? Nós temos aqui o cenário da infância e adolescência no Brasil 2025. É um cenário positivo ou ainda tem muito a melhorar?
tem muito a melhorar, mas como eu te disse, a Fundação Abrinq a gente tem que ser otimista, senão, se você só ficar olhando todos os problemas, então a gente tem um problema de renda. Tem um problema de renda, mas se mostrou efetivo a transferência de renda, diminuiu a pobreza. A gente tem uma questão com a saúde. Trabalhamos no pré-natal, nos 1000 dias das crianças, conseguimos aumentar o número de consultas de pré-natal. A mortalidade infantil na infância está resistindo um pouquinho, mas a gente está trabalhando ali. Conseguimos abaixar o trabalho infantil, muito importante. Número de acesso à educação de qualidade na educação infantil, vagas em creche, né? Que era 10% em 2007, hoje é 37%. Vamos tentar chegar numa meta de 60%, né, para que ter acesso. 50 e poucos por cento das famílias são lideradas por mulheres que precisam ir trabalhar, essas crianças não podem ficar em casa. Então tem que ter uma organização, uma creche, alguma educação infantil para que elas possam passar o dia, para que as famílias possam se desenvolver, trabalhar, ter toda essa atividade. Então tem vários indicadores, né? Acesso à água e saneamento nas escolas. Um monte de escola que não tem água potável e saneamento. Não é possível um negócio desse. E é mostrando o que a gente faz, né? Então tem aí todos os indicadores, vários deles importantes, porém, sim, a gente teve quando eu falei para você que tinham 9 milhões de crianças no trabalho infantil e tem 1.600.000, melhorou. É ruim 1.600.000? É péssimo, mas teve um avanço, assim como a mortalidade reduziu um pouco, tem muita coisa para ser feita. Vocês tratam muito também da questão da violência, a exploração sexual às crianças e adolescentes. Hoje em dia nós temos um capítulo novo, que 35 anos atrás não existia, a questão da violência pelas telas. Como é que vocês tratam isso? E depois eu gostaria que você falasse especificamente dessa questão da violência às crianças e os dados que vocês têm. A gente tem uma campanha que chama Pode Ser Abuso, que é agora em maio, né, 18 de maio, é o dia de combate à exploração. Recentemente que nós tivemos. Exatamente. A gente faz o mês inteiro e, na verdade, tem campanha o ano inteiro, né? Então, a gente tem projetos e programas para combater. A gente também traz os números, a gente sempre fala para fazer as denúncias no Disque 100. Então, é sempre dito que tem uma subnotificação, mas se você não tiver de onde partir, então a notificação é importante ser feita. Do Disque 100 vai para delegacias, conselho tutelar, tem essas denúncias para que possa acontecer. E daí você consegue tirar dados, né? Com os dados você consegue fazer o combate. Então, está claro já nos dados que a maior parte dessa violência é feita em casa, a maior parte por parentes, 8 a cada 10, por exemplo. pais, padrastos, avós, tios, a maior parte deles meninas, né? Muitas delas meninas negras. Então a gente tem esse mapeamento e tem que ser feito esse esforço para combater. Hoje se fala muito de saúde mental, isso já é um trauma que vai vir para o resto da vida. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar os aspectos, né? Isso pode ser identificado. Quando a campanha chama Pode Ser Abuso, porque também chamar a sociedade está um pouco estranho. Uma professora pode dizer, não, olha, tem esse menino, essa menina, que era muito alegre, está um pouco introspectivo, ou engordou, ou emagreceu. Tem sempre um sinal, principalmente quem está no convívio diário com essas crianças. Opa, espera um Muito pouquinho. mais ansioso. Vamos chamar alguém da rede, um assistente social. É importante identificar, porque às vezes pega no começo e você consegue resolver rapidamente esse problema. E essa questão da ansiedade gerada pelas telas e até mesmo os crimes que estão vindo pelas telas, é foco da Fundação Abrinq? Eu acho que felizmente tivemos, até foi uma iniciativa aqui começada aqui na Lesp, né, em São Paulo, da proibição do celular, Sim. que depois foi para o Brasil A lei inteiro. aprovada no final do ano A lei passado. aprovada do ano passado, que a gente apoiou. E é isso, não dá para ter acesso, né? Então, quando é pequeno, não dá para ter acesso. Vai aumentando a faixa etária, 1 hora. Tem que brincar. E os pais têm que monitorar. Não tem jeito, não tem como deixar livre. Quem tem filho, né? Já sabe como é que funciona, as crianças sempre dão um jeito, mas esse monitoramento é muito importante, porque é isso, hoje com a inteligência artificial, você pega uma pessoa até famosa e coloca uma fala dela, e você é facilmente enganado, e a criança, então, né, entende que aquilo, nossa, eu estou conseguindo falar aqui com uma pessoa importante, que está me dando atenção, e marca um encontro. Bom, isso é público, é importantíssimo, e então, um pouco, não ter acesso e acesso monitorado. Vitor, em 35 anos de Fundação Abrinq, vocês já tiveram crianças e adolescentes que vocês ajudaram e que hoje são parceiros?
Posso te falar, a gente tem parceiros e a coisa mais interessante para quem está há muito tempo E como eu, emociona, né? é emocionante você ir a alguns lugares, e às vezes eu estou com a camiseta da fundação, eu estou com algum material, e a pessoa se aproxima e fala: "Então, eu fui beneficiado pela Fundação Abric em tal projeto e tal data, e consegui fazer a universidade". A gente tem um programa muito grande, né, nessa faixa etária do 9º ano, onde os meninos e meninas fazem um projeto de vida. Então eles veem a possibilidade de fazer uma universidade que eles nem tinham pensado que era possível, ou um projeto, ou uma carreira, e a gente encontra com eles pelo mundo. É muito, muito bacana, é emocionante. Como ajudar a Fundação Abrinq? Precisa ser só pessoa jurídica ou pessoa física também Pessoa pode? física, pessoa jurídica. A melhor coisa é Fundação Abrinq no Google, você é a primeira que vai aparecer, é o www.fadc.org.br, e tem lá um doe agora. Você vai doar quanto você quiser, pode ser mensal, pode ser uma doação única. E o bacana não só da doação, que pode até ser um valor não muito alto, mas você começa a receber informações. Então todo mês tem um informativo, e melhor ainda, as nossas histórias, quando você falou da identificação. Então, assim, crianças que ganharam óculos não enxergavam. Como é que a pessoa, como é que ela vai? Ah, eu quero um óculos vermelho. Pessoas que estiveram perto de Recife, que estavam à noite pensando: nossa, o que eu vou comer amanhã? E no dia seguinte recebe uma mensagem de um parceiro nosso para vir aqui buscar uma cesta básica. Então a gente tem essas histórias, que quem tiver conosco vai receber, vai saber o que está acontecendo. Vitor Graça, muito obrigada pela sua participação aqui no terceiro setor da Rede Alesp. Eu que agradeço o convite, e quem quiser, estamos à disposição, é só procurar a Fundação Abrinq. Vocês fazem a diferença e são nossos parceiros. Obrigado, obrigado. Hoje tivemos o prazer de conversar aqui com o superintendente da Fundação Abrinq. Você sabe, pode entrar em contato no site. Pode ser um doador, pode ser um parceiro também e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada pela sua companhia.